Lucas capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Eu vou desligar esse ventilador aqui. Desligar esse ventilador aqui. Então, o título dessa mensagem é A Mão Abençoadora. E aí eu quero falar um pouco a respeito desse homem da mão mirrada. A mão mirrada pode ser a mão ressequida. Várias traduções traduzem de diversas maneiras, mas eu creio que é seca. A mão dele estava seca, a mão seca, né? A palavra que aparece no original é que a mão dele era seca, ou seja, não corria pela sua mão sangue. Na verdade, a mão era sem sangue e sem vida. Não tinha vida, não tinha espírito naquela mão, já se interpretando, né? A mão dele é como se faltasse a seiva, né? No vegetal seria a seiva. Não corria seiva naquela mão. Literalmente não corria sangue, mas espiritualmente falando, não tinha espírito, não tinha vida naquela mão. A mão estava morta, podia até dizer necrosada. A palavra geralmente é seca, viu? O homem da mão ressequida. E aí, levando essa ideia da mão seca e aplicando na questão dos vegetais, nós vamos ver que quando Jesus ele amaldiçoou a figueira, em Mateus capítulo 21, Jesus amaldiçoou uma figueira. 21, 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa palavra em secou é a mesma que aparece lá, né? A mão seca, ressequida, mirrada. E agora, mediante a maldição de Jesus, porque os disseram: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então já podemos assim, de certa maneira, acho que tem algum ventilador que está chegando aqui, né? É aquele ali. Então, de alguma maneira, Jesus amaldiçoou essa figueira. Eu quero assim, perguntar: o que será que causou a secura nessa mão? O que causou a morte dessa mão? Ficou mirrada, atrofiada, sem vida. E aí, como eu venho desenvolvendo uma tese aqui, que geralmente na Bíblia a doença é consequência de pecado. Embora a figueira não seja um ser humano, mas a figueira aqui tipifica seres humanos, mas especificamente a nação de Israel. E sabemos que essa figueira não tinha fruto, por isso Jesus a amaldiçoou, e ela secou.
Então o que causa a secura, a sequidão na mão, é pecado. Ainda dentro dessa mesma ideia, no Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler um versículo só, quando Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Mas João 15:6, Jesus diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, mesma palavrinha, secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem, ou seja, queimam. Então, irmãos, a ideia de uma mão seca, uma mão mirrada, uma mão sem vida, geralmente é consequência do pecado. Eu ainda quero ir lá para o Antigo Testamento, que eu vou examinar o Antigo Testamento em algumas passagens, e aí eu quero mostrar no primeiro livro dos Reis um acontecimento semelhante a esse, né? O rei Jeroboão, que governava o reino do norte, ele tem uma atitude em relação a um profeta. Então veja só o que eu vou ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 4, diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, era um profeta, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Uma tradução está, prendei-o, né? Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. Então nessa passagem paralela aqui, o que secou a mão do rei, na NVI está o braço, né? Naturalmente é possível que tenha sido a mão junto com o braço que secou. O que provocou então a secura da mão do rei aqui foi pecado. Ele atacou o homem de Deus, o profeta, que Deus tinha enviado para profetizar contra o altar de Betel. E a solução também está lá no texto, porque a solução foi que ele pediu e o profeta orou por ele, né? Suplicou ao Senhor, e a mão do rei foi restabelecida. Então, irmãos, vamos voltar para a sinagoga, onde estava o homem da mão ressequida, né? O homem estava com a mão ressequida. Aí eu quero chamar a atenção para esse homem cuja mão estava seca, ressequida, mirrada. As traduções aí variam. E dizer que ele era um judeu, né? Ele era um judeu. Naturalmente ele era um judeu piedoso, porque frequentava a sinagoga, ele estava no culto. Todavia a mão dele era mirrada. E aí o detalhe que eu quero chamar a atenção é que essa historinha aqui, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus e Marcos diz só que o homem tinha uma mão mirrada. Só Lucas diz que era a mão direita. Aí é que é a questão, irmãos. Veja só, vou ler o versículo 6 novamente. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Foi a mão direita, agora só Lucas registrou, né? Talvez porque Lucas era médico. Mas o certo é, a mão direita. Por isso que o tema da minha mensagem é hoje, a mão abençoadora. Aí a gente pergunta, por que a mão direita? Porque era a mão direita que estava mirrada. Por que o Espírito Santo chamou a atenção para a mão direita? O que há de especial na mão direita? Afinal, as pessoas do mundo, normalmente elas são destras. Acredito que a maioria das pessoas do mundo elas são destras. Mas existem pessoas canhotas, até a própria Bíblia registra homens canhotos, né? Mas não é o normal.
o normal é a mão direita, que é a mão da força, né? Todos nós aqui, naturalmente, que somos destros, nós sabemos que a mão que tem mais força é a mão direita. E tem alguma coisa especial com a mão direita, né? E o fato desse homem, eu deduzo, eu suponho, que esse homem foi castigado por algum pecado que ele cometeu, tendo a sua mão direita mirrada, morta. De certa maneira ficou indefeso. Mas eu quero chamar a atenção da mão direita. E aí eu quero ir lá para o livro de Gênesis, capítulo 48. A partir do verso 12. Eu vou resumir aqui a leitura, porque ela é um pouco maior, inclui mais versículos, mas eu vou ler aqui a partir do verso 12, porque nessa ocasião aqui, Jacó já estava velho, próximo da morte, e José levou os seus 2 filhos para apresentá-los ao seu pai Jacó, o patriarca. E os 2 filhos de José, que nasceram no Egito, filho de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, eram Manassés e Efraim, né? Os 2 filhos que José teve no Egito eram Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, que nasceu primeiro. Mas quando José os apresentou diante de seu pai, Jacó disse assim: esses 2 filhos, José, que nasceram a você no Egito, serão meus como Rúben e Simeão. Os que nascerem depois dele serão seus, mas esses 2 são meus. Ele tomou os 2 filhos do pai, né? E aí eu quero mostrar aqui, irmãos, a importância da mão direita na Bíblia, porque é a verdade, é a revelação de Deus, né? Nós assim, no comum, no popular, não vemos essa diferença, essa importância da mão direita, que é chamado de destra na Bíblia. Verso 12, Gênesis 48, 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés, seu primogênito. Eu quero que os irmãos entendam, eu sei que alguns estão entendendo, mas talvez nem todos. Ele fez assim: os 2 meninos estavam diante dele. José colocou Manassés à direita de Jacó, para Jacó estender a mão direita sobre a cabeça dele. Ele ia impetrar a bênção da primogenitura. Só que na hora Jacó fez assim, e aí ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Aí José ainda tentou consertar. Não, meu pai, coloca a mão sobre a cabeça deste, pois ele é o primogênito. Mas Jacó disse: não, eu quero que seja assim mesmo. Ele vai impetrar a primogenitura para o mais novo e não para o mais velho. Isso, a mão direita é a chave, né? Aí ele continua dizendo aqui: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoarei
em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Mas, irmãos, isso aqui é a revelação de Deus. A importância da mão direita. A bênção da primogenitura, ela aparece também em Gênesis 27, quando Esaú e Jacó estão lá para serem abençoados por seu pai Isaac. Eu não vou lá para o texto porque não vai dar tempo, mas vocês sabem que Jacó, com a cumplicidade da sua mãe, aliás, com a liderança da sua mãe, ele enganou Isaac, seu pai, e ele se apresentou diante de Isaac como sendo o primogênito, e Isaac abençoou Jacó com a bênção da primogenitura, embora ele não fosse o primogênito, né? Eu vou ler lá só 2 versículos para os irmãos verem que a mão direita que confere a bênção da primogenitura, e a bênção da primogenitura, ela tem uma série de vantagens. Então, por exemplo, Gênesis 27, 28. 27 primeiro, Gênesis 27, 27, diz assim: E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Isso aqui é uma bênção de prosperidade material. É uma bênção de prosperidade, comida, do trigo e do mosto, né? Está incluído na bênção da primogenitura. E aí ele diz aí: Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, o primogênito, ele tinha uma série de vantagens: porção dobrada da herança, liderança, o primogênito era o líder da família. O primogênito, ele também tinha aquela bênção de ter a vitória sobre os seus inimigos, né? Quando Deus abençoou Abraão em Gênesis 22, ele disse: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, vitória contra os inimigos. Uma prole numerosa. É claro que quando chega no Novo Testamento, quase tudo isso se torna em coisas espirituais. Então, uma prole numerosa significa uma descendência espiritual numerosa, discípulos, né? Como Jesus realmente teve discípulos, nunca teve filho biológico. E aí, irmãos, tudo isso está envolvido com a mão direita. Portanto, esse homem que Jesus curou, ele estava fragilizado, porque a mão direita dele estava seca, a mão direita dele não tinha vida, a mão direita dele não tinha poder, ele não podia conquistar nada, ele não podia conquistar riqueza, ele não podia conquistar os seus inimigos, ele não podia abençoar, porque uma das bênçãos é abençoar, ser fonte de bênção para os outros, né? E aí, Jesus curou esse homem. O Novo Testamento, ele não fala muito sobre a mão direita. Esse texto aqui é um texto praticamente singular, mas esses textos raros, às vezes são os mais importantes, porque a maior parte das pessoas nem enxerga, que ele falou aqui, que foi a mão direita desse homem que estava seca, que Jesus curou. A partir desse encontro com Jesus, que a mão desse homem foi restabelecida, ele poderia fazer tudo aquilo que uma mão direita, uma destra, que é a mão abençoadora, podia fazer, né? Ele poderia conquistar riquezas, poderia conquistar os seus inimigos, poderia abençoar os outros, né? Porque quando Deus nos abençoa, é para nós sermos fonte de bênção para os outros. Deus não nos abençoa com a finalidade só de nos beneficiar, né? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E o Novo Testamento fala da bênção de Abraão, que chega através de Jesus Cristo a todos nós que somos cristãos. Todas as vantagens do primogênito, que recebeu a bênção por meio da mão direita do patriarca, elas vão chegar no Novo Testamento à igreja.
né? Porque em Hebreus capítulo 12 você vai ver que a igreja é chamada de a igreja dos primogênitos, né? A igreja dos primogênitos, porque a igreja herda as bênçãos da primogenitura. Embora eu tenha que dizer com sinceridade para os irmãos que algumas bênçãos do Antigo Testamento, quando chegam no Novo, se tornam bênçãos espirituais, não necessariamente bênçãos materiais. Embora eu acredite que haja bênçãos materiais, porque qualquer um aqui que obedece a Deus sabe que Deus quer nos abençoar materialmente também, né? Eu mesmo me considero muito abençoado por Deus materialmente, e eu tenho visto milagres quase diários na minha vida, na questão material, e eu sei que é Deus me abençoando. Então, aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, essa mão direita mirrada desse homem aponta para o fato de que havia um problema espiritual na vida dele, né? Porque aquilo que aparece no mundo físico é Deus sinalizando para nós do que existe no mundo espiritual. Todos podiam ver a mão mirrada dele, mas não podiam ver a mão do espírito dele, nem da alma dele, que também estava mirrada, mas na parte física eles estavam vendo. Provavelmente aquele era um homem fracassado, um homem derrotado, né? Um homem sem prosperidade na sua vida. Mas a partir do momento em que ele encontrou com Jesus, que a sua mão direita foi restaurada, passou a ter vida, passou a ter unção, passou a ter espírito, passou a ter sangue no sentido espiritual. Então a mão direita dele, porque a mão direita é a mão da conquista, né? É a mão que abençoa, é a fonte de bênção. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia fala muito de mãos. Aí ela não faz distinção entre a mão direita e a esquerda, porque muitas vezes são as mãos que são impostas. Mas esse destaque da mão direita vale para os outros textos. Então, por exemplo, no Novo Testamento, as mãos, né? As mãos de Jesus, por exemplo, as mãos dos apóstolos, chega até nós, serve para curar, né? E aí eu quero até ler Lucas, que está em Lucas 4,40, é um texto que eu sempre gosto de ler para não esquecer. Mas Lucas 4,40 diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então Jesus, e é interessante que Lucas, como era médico, ele chama muita atenção para essas curas que Jesus realizava. Em Lucas 13, né? Naquele caso da mulher encurvada, ele diz assim, verso 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então eu poderia ficar citando vários exemplos, que eu sei que Jesus curava de muitas maneiras, mas a ênfase nas suas mãos, que impunha as mãos, nos chama a atenção. Então as mãos serviam para curar, as mãos serviam para abençoar, né? Transferir bênção, a imposição de mãos. As mãos serviam para conferir o Espírito Santo, né? Os apóstolos impunham as mãos sobre os novos convertidos e eles recebiam o Espírito Santo. E ainda eu quero citar o Velho Testamento em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, Deuteronômio 34, 9, onde diz o seguinte: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Eu creio que nós só podemos, pela imposição de mãos, conferir algo que tem em nós. Então só pode conferir o Espírito Santo pela imposição de mãos quem estiver cheio do Espírito Santo, né? Tem que ter alguma virtude em nós, tem que ter algum poder em nós, para que pela imposição das nossas mãos possa abençoar os outros. Agora, para conquistar, seja em que nível for, a nossa mão direita, ela precisa estar curada. A nossa mão direita precisa ter vida. Isso é no espiritual, né? E aí eu não sei aqui, né,
Quem é que está com a mão direita mirrada, seca, sem vida? Talvez por isso não conquiste, talvez por isso não vença, talvez por isso não prospere, não avance, porque a mão está sem vida, mirrada, seca, sem a seiva, né, sem o espírito, que é a conquista. Então, a importância da mão direita, né? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma oração agora, eu vou fazer da mesma maneira que Jesus fez. Jesus só chamou o homem à frente, né? Ele disse assim: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. E aí ele depois, quando ele estava no meio, Jesus disse assim: estende a tua mão. E ele obedeceu todos os comandos de Jesus. E ele foi curado. Então, eu vou orar, porque aquele profeta lá do Antigo Testamento, ele suplicou ao Senhor para que ele curasse a mão seca do rei. E Deus curou. Então, eu vou fazer o seguinte, o que Jesus fez. Aqueles que precisam de vida na sua mão direita, a mão abençoadora, a mão da conquista, a mão forte, a destra, fique em pé.